Antes que eu me esqueça, e antes de começar o vídeo dos maiores goleiros da história do Cruzeiro, para mim, para todos, né, gostaria de falar de algumas coisitas mais. Primeiro, o senhor Sérgio Rodrigues vai participar da eleição, ele é contra o adiamento da eleição por causa da pandemia. Tá doido para entrar no poder, senhor Sérgio Rodrigues? Calma, meu filho, o Conselho de Jesus está fazendo um bom trabalho. Em campo, na questão de mercado de bola, de conhecer futebol, realmente eles estão deixando a desejar um pouco. Agora, na questão das finanças, negociações, pagamentos de conta, estão de parabéns. Senhor Sérgio Rodrigues, é a minha opinião, não acho o senhor muito confiável. Última eleição você veio como candidato do Perrela, né? Você foi o cara contrário ao Wagner de Sá, à oposição, mas quem nos contou o que estava acontecendo foi o Fantástico, não foi a oposição. E depois que o tempo estourou todo, você apareceu em todos os programas, falando e falando. E eu lembro que teve um cara da 98, se não me engano foi o Everton Guimarães, que te questionou por que você não veio com isso antes. E o senhor deu uma miguezada na resposta. Então, não confio, sou mais o candidato do Conselho Gestor, com o Drubs, que agora, como cara forte do futebol, acho que encaminha a situação. E calma que você está com muito sede ao poder. E tenho medo de vir com você, Perrela, companhia e mais aliados da família União, né? Então assim, calma. Sobre a questão do Dodô. O Dodô querendo voltar, entrou com a ação com valor mínimo de R$10.000, pede para ser reintegrado ao grupo do Cruzeiro. Você pensa em João Lucas e Dodô, você fala, mano, só vem Dodô, vem. Só que a questão não é essa. Por que o Dodô não arrumou um time? Primeiro o Dodô ganhava na faixa de 500 pila, né, R$500.000. E quando ele estava negociando com o Corinthians voltou atrás, preferiu negociar com o Sid Clay, porque o Sid Clay ganhava menos, né? Então um salário grande do Dodô. Segundo, realmente o Cruzeiro tinha assinado um contrato com cláusulas de partidas mínimas, que a partida, eu acho que era 7 partidas que ele jogasse, o Cruzeiro tinha obrigatoriamente que comprá-lo, né? O time da Sampdoria já entende que ele não é jogador da Sampdoria, também não quer, né? Quer se livrar da situação. E por causa dessas cláusulas, realmente o Cruzeiro deveria ter contratado. Isso vai gerar uma ação na FIFA. Mas a questão do Dodô. Por que você faz? Então negocia o salário com o Dodô e venha, Dodô. A questão é que no contrato, como o Dodô abriu mão do tempo que ele ia ficar na Sampdoria e o valor que ele ia receber em cash, as luvas do Dodô são avaliadas em R$8.800.000. Esse valor seria diluído em meses junto com o seu salário. Então o Dodô já ganhava muito e ainda ia ter um valor de R$8.800.000 diluído. Você divide isso pelo tempo de contrato, vai dar uma bagatela grande por mês e você junta mais os 500 mil que ele ganhava. É um valor absurdo. São negociações de Wagner, de Sá e Itaí Machado, né? Então por isso, para ele voltar, ele tá doido para voltar, porque aí você vê a grana que o cara vai ganhar. E assim, ele foi um dos caras que mais me surpreendeu negativamente, porque ele jogou muito no Santos e a equipe parecia que tava com diarreia, tava com, sei lá, gripe aviária, não briga, mano. Ele entrava numa velocidade fora do ritmo total, uma lentidão, só toque para trás, mas prendeu com o mano, né? Mas assim, então é um jogador assim que tá atrás do contrato por ser vantajoso, mas se resolver negociar, abrir mão dessas luvas e reduzir o salário, é um baita jogador comparado com o João Lucas, né? Que poderia reforçar. Tem a questão também que o Hermes pode voltar. Velho, eu sempre acho o Hermes muito limitado. Aí eu vi o João Lucas jogar, eu comecei a pensar, né? Assim, nossa, mano, o Hermes faz falta. Porque o João Lucas é triste. Sobre a questão do Anderson Moreira, ele foi apresentado, falou que quer trazer o Cruzeiro as suas glórias, suas histórias. E ele já chegou vetando, né? Importante. É a questão que eu falo de alguns nomes ventilados no Cruzeiro, como Camilo, Jadson, Nilton. Nilton só a favor agora, né? Entre Camilo e Jadson, mais o Jadson também. Wagner, vários outros que estão sendo ventilados no Cruzeiro, são caras com idade de acima e com qualidade duvidosa. Aí você está fazendo um elenco não para permanecer na Série B, é para subir para a Série A. E o que acontece muito com os times de baixo orçamento? Eles contratam esses medalhões mais velhos e acabam subindo. E depois descem, como se fosse um elevador automático. Por quê? Esses caras já não conseguem dar intensidade física e qualidade e regularidade de Série A. Então você vai contratar o cara, vai fazer um contrato mais de um ano, às vezes igual o Jean, com renovação, se subir, aí você sobe com esse elenco velho, cansado, não tem intensidade física e qualidade, e você morre na praia na primeira divisão. Então não adianta trazer um Camilo, já é velho, a qualidade técnica dele é discutível, né? O Jadson também está no declínio. O Nilton eu acho que seria interessante porque a gente não tem outro volante, né? E aí também teve aquela lista que tinha Chico, tinha
Rivaldinho, Dadilson Batista, ele já chegou excluindo esses nomes, falando que não tem interesse nesses nomes. O Diogo Barbosa também saiu, aí como que o Cruzeiro ainda não tivesse interesse no nome dele, é mentira. O Diogo Barbosa ainda é interessante para o Cruzeiro, só que nas últimas partidas do Campeonato Paulista, como que o Luxemburgo estava usando um time meio mesclado para Libertadores, ele jogou. Então assim, subiu um pouquinho o patamar dele no elenco do Palmeiras. Então vamos esperar para ver. Mas também ele continua no radar do Cruzeiro, e as negociações que o Edson Moreira pediu, principalmente 2 laterais, um esquerdo e um direito, é urgente, mais um meia, um volante e pelo menos 2 caras pro ataque, sendo um de velocidade, um cara que consiga fazer a função de falso 9, que também sabe jogar como o cara dentro da área. Então assim, vamos ver o que vai rolar. Pode ser o Renato Kaiser, se o Cruzeiro conseguir fazer uma negociação de trazer ele de volta. Acho complicado. Então essas são as notícias sobre o que está rolando no Cruzeiro. Então bora pro vídeo dos maiores goleiros da história do Cruzeiro. Salve, salve nação azul celeste, eu sou o David Reis, esse é o Bloco Vai Cruzeiro. E o vídeo de hoje é quem foi o maior goleiro do Cruzeiro: Fábio, Raul Plasma, Gomes ou Dida, né? Cada um na sua época, né, tem diferenças. A gente não teve, principalmente nos últimos anos, um grande leque de goleiros, porque o Fábio fez uma hegemonia no gol do Cruzeiro. Mas assim, sempre existe essa dúvida. Tem muito torcedor que pega muito no pé do Fábio por causa do seu começo, do gol de costa, pelo seu peso, e muitos entendem que ele é um ótimo goleiro, né? Alguns acreditam que o Dida, pela sua elasticidade, sua posição, seus cat, né, como dizia o povo na roda para pegar pênalti, né, seu time, isso. Ele era um exímio pegador de pênalti e era um cara queima-roupa muito bom, né? Muitos acreditavam que era ele, e as pessoas que tiveram a oportunidade de estar vendo futebol há mais tempo, quem cobre também e tal, fala que o Raul Plasma, sem dúvida, foi o maior de todos. Raul Plasma ficou muito tempo no Cruzeiro, né? Se você for contar, ele ficou 13 anos, e nesses 13 anos ele ganhou 10 mineiros. Ganhou Liberta de 76, Brasileiro de 66, ganhou 10 mineiros, né? Então foi um cara muito importante. Ele fez 557 jogos pelo Cruzeiro. E o forte do Raul Plasma, além da sua classe, né? Ele era um ótimo goleiro, sua saída de bola era muito boa, sua elasticidade, né? E seu reflexo eram seus pontos fortes. Ele fez uma grande carreira no Cruzeiro. Ele chegou no Cruzeiro muito novo e fez um baita, como diz, história no Cruzeiro, né? Uma baita era, e foi um baita goleiro. Depois ele acabou se transferindo, depois dos 3 anos foi pro Flamengo. No Flamengo também ele ganhou destaque, aí foi pra seleção. Aquela questão, né? Sempre teve a questão do eixo, e o São Paulo tinha a mídia muito acima. Se o Cruzeiro tivesse essa mídia naquela época, pudesse trazer essa proporção, com certeza o Raul teria tido um destaque ainda maior do que teve. Mas foi um grande goleiro na sua época, um dos maiores, né? Não tive o prazer de ver o Raul jogar, só vi alguns VTs, alguns vídeos e tal, mas o que você vê é que realmente ele foi um baita goleiro. Eu vou colocar algumas defesas dele aí, mas assim, não tem o que falar do Raul Plasma. Para mim ele não é o melhor goleiro do Cruzeiro, porque eu não vi jogar, exatamente por isso. Para mim ele não é. Então assim, mas para muitos é da mesma questão que quando eu fiz o vídeo dos 20 maiores camisas 10, muita gente falou assim: ah, velho, mas tem o Tostão, mas tem o Boiadeiro, tem o Palhinha, tem o príncipe maior de todos, que é o Diceu Lopes, né? Então é assim, nesse vídeo são os maiores do Cruzeiro, e logicamente é a mesma coisa. Cada época o
torcedor vê um goleiro e reage de maneira diferente, né? Para mim, da história toda, o Raul Plasma, para mim, ele é o segundo, né? Para muitos ele vai ser o primeiro, entendo a opinião de vários. Quem teve a oportunidade de ver, né, ele jogar, sabe do seu potencial, mas para mim ele foi o segundo maior goleiro. O terceiro, para mim, maior goleiro de todos, para o meu pai, que é uma época diferente da minha, é o primeiro para ele, foi o Dida, né? Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. O Dida veio do Vitória, ele veio muito novo, ele fez uma bela campanha com o Vitória, sendo vice-campeão brasileiro, e aí acabou vindo para o Cruzeiro. Ele chegou em 94, ficou no Cruzeiro até 99, né? Era um baita goleiro, seu forte era um reflexo, a sua saída de bola, assim, ele não tinha medo de sair, ele sempre tentava se jogar na bola, não tinha aquela coisa muito de fechar o ângulo, ele se jogava, então quando o cara batia muito rasteiro, ou a queima-roupa, sempre o Dida estava inteiro no lance, né? Ficou consagrado por sua frieza nas disputas de pênalti, sempre um exímio catador de pênalti, sua elasticidade também era muito acima do normal. Ele foi muito importante no Cruzeiro, no título da Copa do Brasil, no título da Libertadores. Foi um baita goleiro, para muitos, não tirar a razão, para muitos foi o melhor goleiro que jogou no Cruzeiro, né? E assim, o que eu vi, praticamente eu não vi quase nada dele pela minha idade, né? Mas o que eu ouço pelo meu pai, o que eu vejo em vídeos, na história do Cruzeiro, nos VTs que a gente sempre assiste de melhores times, nas histórias até dos ex-jogadores contando, você via que o Dida era um monstro, né? Quando eu já tinha uma certa idade para acompanhar, o Dida já estava no Milan, né? E era um baita goleiro, é um goleiro que entre as traves dava medo pro atacante, tinha uma elasticidade muito, uma elasticidade muito boa, explosão física. Ele buscava a bola assim que você ficava assim, impensável. No Milan já tinha uma certa idade, imagina quando ele era mais novo. Então a elasticidade, a impulsão dele também era muito acima do normal. Então ele foi um baita goleiro, marcou a época do Cruzeiro. Ele fez 306 jogos com a camisa do Cruzeiro, né? Foi um baita goleiro, Pena que na hora de sair, como grandes jogadores às vezes acontece, sai brigado com o clube, né? Ele queria ter mais chance de convocação para a seleção, jogar no futebol europeu, forçou sua saída e fez a declaração em janeiro de 99, declarando que queria jogar na Europa. O único time que fez a proposta para ele foi o Milan, aí teve todo um processo judicial pela FIFA e tal. Ele foi treinar na Suíça, num time que eu nem me lembro o nome, deixa eu olhar aqui. Lugano, um time assim da Suíça. Ele foi treinar lá. E aí em maio daquele ano saiu a eliminar, o Milan teve que pagar o Cruzeiro, né? E aí ele foi pro Milan. Chegou no Milan também, ele não chegou sendo a primeira opção e foi terceira opção. Aí voltou emprestado pro Corinthians, né? Poderia ter ficado no Cruzeiro. Aí no Corinthians ele catou pênalti, foi importante lá também. Voltou pro Milan, teve uma falha, acabou reemprestado novamente pro Corinthians. Lá também se tornou um grande ídolo. E quando voltou pela terceira vez ao Milan, aí sim ele fez sua trajetória no Milan, ficou longos anos no Milan, mas no Cruzeiro foi um baita goleiro, marcou época, somente naquele jogo da final da Copa do Brasil, da final da Libertadores. Ele fez jogos assim memoráveis pra gente que vê os VTs. É surreal as defesas do Gomes. Imagina ao vivo você vendo em campo, né? Aquela explosão dele, tem bolas de falta que ele busca assim, que assim é fora do contexto, para se dizer melhor. Tem muitos goleiros consagrados aí que você não vê essa qualidade que o Gomes tem, né? Que o Gomes não, que o Dida tinha.
Então, assim, foi um baita goleiro, né? Mas o seu ponto forte era catar os pênaltis mesmo. Ele era frio e era extremamente a explosão física. Ele pulava. E o outro ponto forte para mim é que se jogava na bola, ele não tinha só a questão de fechar o olho, ele fechava e ia pro embate no corpo a corpo. Então, se o cara batesse rasteiro ou batesse tirando, a probabilidade do Dida pegar era muito grande. Então, era um cara que passava confiança, fez parte do esquadrão dos anos 90 do Cruzeiro, que foi um baita esquadrão, né? Tinha vários jogadores que marcaram época, Giovani, Ricardinho, o Palhinha, né? Tinha vários jogadores que marcaram época no Cruzeiro. Então, assim, ele faz parte da história. Pra mim, né, é uma coisa pessoal minha, ele foi o terceiro maior goleiro da história, né? Pra vocês, você acha que ele foi o terceiro, ele foi o primeiro, ele foi o segundo? Deixe nos comentários aí e vamos debater, né? Pra mim, o quarto maior goleiro da história do Cruzeiro que eu vi jogar foi o Gomes, né? O goleiro da Tríplice Coroa. Porque o Gomes tinha uma coisa boa e uma coisa ruim. Ele tinha o reflexo, sua elasticidade como forte em jogos grandes, jogos de 2013 dos mata-matas. Ele crescia demais, fazia absurdas defesas, mas ele também tinha algumas falhas meio bizonhas, né? Teve um jogo contra o Fluminense, acho que ficou 5-2 ou 6-2 com o show do Alex. Ele tomou um peru também fora de série, mas ele também não ficou tanto tempo no Cruzeiro pra gente poder ter uma trajetória maior, né? Foi um curto período, mas muito intenso, com glórias da Tríplice Coroa, ganhou Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas ele fez poucos jogos pelo Cruzeiro, ele não chegou nem na faixa de 150 jogos. Ele fez 108 partidas pelo Cruzeiro, né? Ele chegou no profissional do Cruzeiro em 2002, ficou até 2004. E seu forte era a elasticidade. Ele fez grandes defesas plásticas, mas ele não era um goleiro assim que ficou muito consistente. Tanto que quando ele foi pro PSV e depois foi pro futebol inglês, ele teve um amadurecimento e se transformou em um goleiro melhor, né? Mas é aquela mesma questão que acontece com o Fábio, é que a gente vê na evolução do Fábio. O Fábio tinha seus pontos fracos e depois foi evoluindo. A mesma coisa do Gomes, só que como ele não ficou tanto tempo aqui, não deu pra gente ver essa evolução. Mas ele foi um goleiro importantíssimo em jogos grandes. O jogo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil também, ele catou demais. No Campeonato Brasileiro ele fez baitas defesas em jogos memoráveis. Contra o Santos mesmo, que era uma final antecipada praticamente. Ele defendeu vários lances assim. Importante que quando você vê os VT, você acha que o Cruzeiro engoliu o Santos. O Santos também teve chance. Ele fez um baita campeonato, mas não era tão regular. Por isso, pra mim, ele foi o quarto também por não ter ficado tanto tempo no clube. Ele é até meu conterrâneo. Mas assim, pra mim ele foi o quarto melhor goleiro. Agora, pra mim, sim, isso vai gerar discussão e tal, mas pra mim, o maior goleiro que eu vi jogar, e eu considero o maior da história, o maior jogador com partidas com a camisa do Cruzeiro, é o Fábio. E o Fábio, pra mim, ele é o melhor goleiro, por quê? Mãos do Fábio, as mãos milagrosas do Fábio. Tá aí o troféu de campeão. É o troféu pesado. O Fábio vai lá buscar. O Dedé foi lá para colaborar. Ter ido em alguma, porque não é de hoje que o Fábio é um excelente goleiro.
Volta. Ele teve um crescimento, a gente vê no crescimento dele absurdo, né? Ele veio para o Cruzeiro nos anos 2000 e tinha sido emprestado pelo time lá da cidade lá do Mato Grosso, pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele veio para o Cruzeiro emprestado, foi reserva do Andrei, né? Que o Andrei veio para ser substituto do Dida. Ele participou do campeonato que a gente foi campeão nos anos 2000, né? Ele foi reserva do Andrei e depois disso o empréstimo dele não foi renovado, o Cruzeiro não comprou, ele acabou indo para o Vasco. No Vasco ele fez mais de 150 jogos, ficou lá até 2005, teve uma treta com o Eurico Miranda lá, foi afastado e tal, e o Cruzeiro contratou. Na apresentação foi ele, o Artício e mais um, que eu não lembro, e ele veio. 2006 dele foi bom, né? Mostrou que era um goleiro realmente que tinha tido um crescimento e tal. Em 2007, né? Foi o ano mais pavoroso dele, que ele tomou aquele famoso gol de costas, os caras zoam até hoje. E o problema do Fábio não era só essa questão, ele foi o cara que tomou mais gol do Rogério Ceni, e ele tinha um problema muito grande com cobrança de falta. Ele não passava segurança nenhuma, ele tomava vários gols de cobrança de falta. E a gente fica assim, velho, o cara coloca a barreira errada, ele dava um passe pro lado. Teve aquele jogo da Copa do Brasil contra o Paulista de Jundiaí, que ele tomou 2 gols de falta, ela desvia, mas ele sempre dá aquela questão de dar um passinho pro lado, e aí a bola vem e vai no contrapé dele. Então ele tinha esse problema muito grave, e a gente percebia que ele não tinha aquela coisa de assimilar muito as críticas bem. E ele tinha a fama de ser muito baladeiro, fora de, né, das 4 linhas e tal, era meio fortinho. E aí após o Campeonato Mineiro, muitos pediam para ele ser vendido, ser emprestado. Ele apareceu com uma lesão e os caras acharam que estava de migué, né? E todos acharam que ele era o fim dele no Cruzeiro. Então assim, em 2007 foi um ano mais pavoroso para ele. Em 2000, aí ele não foi embora, né? Fez um campeonato brasileiro bom, né? Quando ele voltou da lesão e tal. Mas o ano dele melhor foi em 2008. Ele fez um baita 2008. Depois ele fez um 2009 que levou a gente até a final da Libertadores, o jogo contra os Estudiantes e a campanha da Libertadores. Ele fez grandes defesas. Nisso aí ele foi, eu acho que ele ficou terceiro ou segundo colocado na revista Placar de goleiro, né? Como acho que terceiro colocado na bola de prata. Em 2010, do vice do Campeonato Brasileiro, que a gente foi esfaqueado, né? Roubado, esfaqueado pelo Sandro Meirahit. Foi o ano dele, foi o bola de prata. Ele defendeu demais naquele jogo roubado contra o Corinthians. Ele faz uma defesa na cabeçada do Ronaldo, assim, surreal. E aí você vê que ele estava evoluindo. Ele tem uns reflexos assim que não se encontra. Na época, em 2010, ele e o Vitor brigavam ali ferrenhamente, mas de reflexo mesmo, o Fábio tinha uma coisa fora do comum. Ele não tinha pegado tantos pênaltis nessa época, mas a defesa dele, o poder dele de reflexo e elasticidade em 2010 era absurdo. Ele fazia defesas cara a cara. A saída de bola dele deixava um pouco a desejar, mas a questão dele no seu reflexo e na explosão de gol cara a cara, ele fez defesas estrondosas, né? Em 2001, o time do Cruzeiro foi todo vendido depois do campeonato da Copa Libertadores, ganhou o Campeonato Mineiro, começou bem. Depois teve aquela derrocada, que acabou terminando 6-1 em cima do rival. Ele, como todo time, foi mal, né? Mas ele fez defesas importantíssimas, senão a gente teria amargado o rebaixamento naquela época. Não jogou o fatídico jogo de 6-1, ele tomou o terceiro amarelo, quem jogou foi o Rafael. Mas assim, em 2012 a gente continuava com um time ruim, né? Com várias saídas e trações equivocadas, e mesmo assim ele continuou sendo um grande goleiro, mas para ele faltava a questão do título, né? Teve a questão do Paulista de Jundiaí, teve várias outras questões que ele não conseguia se encaixar como um grande goleiro e ter sua aceitação na torcida como grande goleiro, porque ele não tinha sido referência em grandes títulos, né? O máximo que a gente tinha caminhado com ele era o vice da Libertadores, que não foi culpa dele, e o vice do Brasileiro em 2010 também não tinha sido culpa dele. Então as grandes campanhas dele não resultaram em taças, então ninguém o levava tão a sério. E tinha a questão da convocação, que ele não era convocado, mesmo ele sendo um dos melhores goleiros do país, fazendo defesas assim inumeradas de difíceis, de top one, né, de primeira linha, e ele não era convocado. E o Dunga chegou a convocar o Doni, velho. Você vai lá comigo, o Doni catou mais com o Fábio, você tá de sacanagem comigo, né? Então, pera aí. E assim,
E mesmo assim, faltava a questão da taça. Em 2013 veio o Campeonato Brasileiro, ele ganhou a bola de prata, ele voou, né? Literalmente ele voou, ele catou tudo e mais um pouco. Aí nisso aí, além da eletricidade, da explosão física, ele melhorou sua saída de bola, né? Porque ele tinha alguns gols que ele saía mal em escanteio, e sua reposição de bola também não era tão boa, mas em 2013 ele acertou isso, a gente viu que ele deu uma emagrecida também, e assim, foi assim o ano dele. Em 2014, novamente, foi um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, se não da América do Sul. Ele catou demais, continuou em alto nível, né? Se manteve no nível altíssimo, fazendo defesas, ele catou pênalti. E assim, estrondoso o Fábio, né? Aí veio 2015, 2016, teve aquele processo de desmonte do time e tal. Mesmo assim, ele continuou sendo um baita goleiro, mas aí ele já entrou para a galeria, né, de grandes goleiros do Cruzeiro, porque ali ele já tinha conseguido sua segunda taça de Campeonato Brasileiro. Então assim, ele tinha sido importante. Ele tinha tido aquela taça dos anos 2000 da Copa do Brasil, mas ele era reserva, então ele não participou. E nisso ali ele já começou a moldurar a sua estátua de ídolo do Cruzeiro, né? Então assim, 2015 e 2016 foram anos abaixo do Cruzeiro, mas ele manteve o alto nível e defendeu demais. Jogos inúmeros do Fábio, várias defesas surreais. E aí vem pra mim o ponto alto disso, né? 2017 para mim foi um ano mais estrondoso. O jogo para mim mais monstruoso que eu vi do Fábio foi a semifinal contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, que a gente perde de 1-0. Ele cata até pensamento na arena do Grêmio. Ele faz defesas absurdas, mas absurdas, de todo tipo, de escanteio, de bola colada com o atacante, de tiro de queima-roupa, de tiro de primeira. Não, todo tipo de defesa. O Grêmio teve muitas chances com o Barros. E ele, assim, o Barros acabou fazendo até um gol, mas ele defendeu tudo e a gente voltou vivo pro Mineirão, graças ao Fábio, que foi um jogo monumental que eu vi. Assim, você vê ao vivo e fala assim, porra, mano, o cara deitou. E assim, o Grêmio na época tinha sido campeão da Libertadores, tinha um timaço, e todos apontavam que ele ia passar pelo Cruzeiro. Então o Cruzeiro, esse jogo foi assim, o jogo chave, Cruzeiro e Grêmio lá, voltou vivo, aqui a gente ganhou com o gol do Hudson, e para coroar, nos pênaltis o Fábio vai lá e pega também, somente a última cobrança, pega a cobrança do Luan. E assim, é o ano mágico do Fábio, para mim o ano mais estrondoso para entrar na galeria de maiores goleiros da história. Aí vai para a final também, vai para os pênaltis, vai lá e pega o pênalti do Diego também, estrondoso. E assim, terminou em alta, e sempre vem aquela questão de seleção injustiçada, é porque ele é crente, é porque não sei o que, ninguém sabe explicar, né? Mas assim, ele entendeu que a seleção dele é o Cruzeiro, vai ser o Cruzeiro para sempre, vai ser a seleção ali dos maiores ídolos do Cruzeiro. Em 2018 ele continuou em alto nível, ele fez uma partida contra o Santos, que a gente foi para os pênaltis, assim, partida assim, de ser enumerar, que se fosse partida de campeonato famosinho, internacional, ele tá em todas as manchetes, porque quando o Dida, por exemplo, pegou 3 gols na Champions League, 3 pênaltis na Champions League da Juventus, ele passou na TV um mês seguido. O Fábio catou os 3 pênaltis do Santos, carregou o Cruzeiro, né? Um jogo, o Cruzeiro jogou mal, e ele pegou simplesmente 3 pênaltis assim, do Bruno Henrique, que é se não for o melhor, é o segundo melhor jogador do Campeonato Brasileiro em atividade, do Gabigol, que é o primeiro melhor jogador em atividade, e do Rodrigo, que foi vendido pro Real Madrid, né? Tava voando. E simples assim, não foi assim, igual certos goleiros que pulou com as pernas abertas assim e pegou na sorte, não. Ele buscou os 3. Ele buscou, cada um num canto, ele buscou, né? Em 2018 ele continuou em alta, foi um baita goleiro importantíssimo na conquista da Copa do Brasil. Foi um baita goleiro, né? Sagrou-se campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. E assim a sua, como diz, coleção de troféus ficou assim, mais imponente ainda, né? Tem que respeitar, né? Só ele tem mais título que o Atlético, só lamento. E assim, foi um baita goleiro. E o mais importante ainda da sua trajetória, que no rebaixamento, eu fiquei um pouco chateado por achar que ele, como uma voz, um líder, deveria ter lutado pelo clube no vestiário, ter deixado desandar como desandou.
Mas o mais importante que faz ele entrar no hall de maiores jogadores, se não for para mim, mas para todos do Cruzeiro, foi que ele aceitou permanecer no time da Série B, né? Fez a mesma coisa que o Marcos fez no Palmeiras, reduziu, escolheu ficar para participar, independente dos questionamentos. Tem gente que fala que ele é gordo, tem gente que fala que ele é isso e aquilo. Velho, não tem como. Ele foi, se para você ele não é o maior, como para mim ele é o maior, você tem que entender que ele é um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro e um dos maiores goleiros do Cruzeiro. Se você não coloca ele no top 3, desculpa, mas você está muito, mas muito desgostoso do futebol e sendo muito pessimista e tendo algo pessoal contra ele, porque assim, ele foi um baita goleiro, né? Ele ganhou títulos nacionais, ele nos levou até às vezes nas costas, né? Quando ele teve times que o ajudaram, a gente foi campeão, né? Então se você para ver que em 2009 teve a questão do vestiário, em 2010 questão de arbitragem, que é uma coisa que ele não controla, né? A gente foi vice. Nos outros ele entregou a taça, sempre fez belas campanhas, belas defesas. E assim, pra mim, ele foi o melhor goleiro da história do Cruzeiro e o maior que eu vi jogar. Tanto por eu ver jogar em alto nível, como ver o crescimento dele pessoal, né, como atleta. Ele, se você pegar o Fábio, que chegou em 2005, o Fábio de 2020, a diferença é monstruosa. E a gente viu esse crescimento nos nossos olhos, a gente vendo ali. E ganhou respeito ainda mais por ter ficado nesse momento difícil. Entendo que ele também, como todos que participavam do time de 2009, tem a responsabilidade pelo rebaixamento, mas como poucos resolveu ficar para poder ajudar e pagar o déficit. Então acho que para mim ele foi o maior goleiro. E para você, quem foi o maior goleiro? Foi o Raul Plasma? Foi o Gomes? Foi o Dida? Foi o Fábio? Foi alguém que não tá nessa lista? Foi o Jefferson? Vai que você gostou do Jefferson. Foi o Andrei, mano? Ou o Manga foi bom. Então assim, deixe nos comentários, comente, curta, compartilhe. Dê essa moral pra gente no canal, né? Dê essa moral, vamos fazer o canal crescer, bater os 1000 inscritos, a gente ainda não chegou nisso. E esse é um canal torcedor. O próximo vídeo que eu vou trazer vai ser os 5 clássicos mais insanos do Cruzeiro. As 5 vitórias mais top em cima das galinhas, né? E eu quero ver aquele 6-1 novamente, 5-0, eu quero ver o Cleber só fazendo a galinha, mano. Então, e aí, você quer ver qual o clássico? Então, deixa aí nos comentários, valeu. Igual foi 116 jogos, 24 gols, quando ele passou primeiro aqui em 2 troféus do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro, bancou ele, ninguém queria jogar no Vasco, ele destruiu, carregou o time nas costas, foram 121 jogos, 64